A Petrobras pagou os maiores dividendos da história da Bolsa Brasileira recentemente. Então muita gente me pergunta, Eduardo, vale a pena ou não vale a pena investir na Petrobras? E a resposta vai estar aqui dentro desse vídeo. E a resposta é baseada em toda a minha metodologia de investimentos. Nesse vídeo eu vou explicar exatamente o porquê, sem achismo e sim pensando numa estratégia para você investir, construir patrimônio e viver de renda. A Petrobras vale a pena ou não vale a pena? Fica aqui comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar se sim ou se não e o porquê. Muita gente olha só para os dividendos muito altos que a Petrobras pagou recentemente e acha que encontrou ali uma mina de ouro. Mas essas pessoas se esquecem de olhar para o risco, esquecem de olhar para a consistência, esquecem de olhar para quem é o sócio majoritário da empresa, quem é o dono da empresa. E quando você quer investir para viver de renda, você não pode correr esse tipo de risco. Se você me acompanha aqui no canal ou nas redes sociais já há algum tempo, se você já assistiu uma das minhas aulas abertas, se você já leu algum dos meus livros, você provavelmente já sabe. A nossa metodologia, ela é simples, prática e sólida. A gente filtra as empresas por critérios bem objetivos e tem dois filtros especificamente que fazem a Petrobras ser excluída automaticamente da nossa carteira, apesar dos dividendos altíssimos que ela pagou recentemente. O primeiro filtro é que a Petrobras ela é uma empresa estatal, ou seja, ela é uma empresa do governo federal. E na nossa estratégia, se a empresa ela é uma estatal, ou seja, se ela tem o governo como sócio, a gente acaba já eliminando de primeira, sem nem precisar olhar o restante. E aqui eu tô falando do governo federal. Existem estatais dos estados que são boas empresas para a gente investir. Bom, mas por que a gente já elimina só porque ela é uma empresa do governo federal? Bom, primeiro porque o governo ele não tá lá e ele não usa a Petrobras, uma baita empresa, pensando em lucro e crescimento da empresa. Ele acaba utilizando a Petrobras como uma ferramenta para fazer política. Então, o governo acaba interferindo demais e o resultado dessa interferência aparece no balanço da empresa. Às vezes, aparece já imediatamente. Às vezes, leva um pouco mais de tempo, mas sempre aparece. Na maioria das vezes, as pessoas que estão nos cargos mais altos dentro da Petrobras não são as pessoas mais competentes, com maior experiência para estar lá. Elas estão lá fazendo parte de um xadrez, de um jogo político. E isso não é bom para a empresa. O governo interfere no preço dos combustíveis, em nomeações políticas, em decisões que não fazem sentido pensando na empresa como um todo. E tudo isso acaba fazendo com que a empresa passe por muita instabilidade. E instabilidade não combina com investimentos para viver de renda, não combina com independência financeira. O filtro número 2 que a Petrobras não passa é porque ela não teve lucros consistentes nos últimos 10 anos pelo menos. Outro critério que a gente usa é se a empresa teve realmente lucro nos últimos 10 anos de forma consistente. E a resposta no caso da Petrobras é não. A Petrobras, por incrível que pareça, ela teve prejuízo em 2015 e em 2016. Então, recentemente, há 10 e 9 anos atrás, a Petrobras estava quase quebrando. E o lucro dela é altamente instável, sempre dependendo de fatores políticos e fatores externos à empresa. O investidor iniciante comete um erro clássico muitas vezes nesse momento. Ele olha só para o dividendo alto, só que ele esquece de olhar de onde vem esse dinheiro. Às vezes é lucro real, às vezes é lucro sustentável, outras vezes é só uma política de distribuição pontual que não vai se repetir. No caso da Petrobras, teve sim uma janela em que os dividendos foram altíssimos, mas isso não quer dizer que ela é uma empresa confiável para uma estratégia de longo prazo. E quem investe pensando em viver de renda precisa de previsibilidade, precisa de consistência, precisa de segurança. Não adianta nada a Petrobras pagar um caminhão de dividendos agora, no próximo ano, nos próximos 3 anos e depois ela parar de pagar dividendos porque ela entrou numa fase ruim e acabou dando prejuízo. Afinal, o dividendo é uma parte do lucro. E a gente vê que nos últimos 3 anos o lucro da empresa já diminuiu e, por consequência, os dividendos diminuíram.
diminuíram. Imagina quando chegar a hora de você viver de renda. Você passou 5, 10, 15 anos investindo na Petrobras. E aí você conseguiu um valor em dividendo para você viver de renda. Não só da Petrobras, mas de outras empresas da sua carteira também. E ali você está vivendo de renda, feliz da vida, recebendo lá um valor X de dividendo todos os meses. E de repente, a Petrobras, que está na sua carteira e representa ali uma fatia importante, ela para de pagar dividendos como ela fez recentemente. O que você vai fazer? Vai diminuir o seu padrão de vida? Porque a sua renda para viver de renda vai ter diminuído. E a gente não pode ter isso como algo normal na nossa carteira. A gente tem que se prevenir, porque a gente quer receber dividendos hoje, amanhã e pelos próximos todos os anos. Então, quanto mais estável, quanto mais sólida é a empresa e quanto menos interferências essa empresa sofrer de fatores externos, melhor pra gente. Então, na minha opinião, e mais do que a minha opinião por si só, seguindo a minha metodologia, e ó, a minha metodologia é algo que eu desenhei para construir patrimônio e viver de renda. Tem outras metodologias que não se importam com isso, mas para mim faz sentido. Inclusive, esse vídeo não é uma recomendação nem para você investir, nem para você não investir na Petrobras. O objetivo aqui é te entregar conhecimento, para que com esse conhecimento, você junta com o conhecimento que você já tem e você toma as melhores decisões para você, tá bom? Então esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Então, para mim, segundo a minha metodologia, a Petrobras, ela tá fora da minha carteira. Ela não entra na minha carteira para construir patrimônio e viver de renda. Porque uma empresa onde o maior sócio é o governo federal, que acaba interferindo o tempo inteiro na Petrobras, que tem um histórico recente de prejuízo e que tem o lucro muito instável, na minha opinião, não é a empresa ideal para quem quer viver de renda com tranquilidade e com uma renda o mais estável possível. Se você quer dividendos consistentes, você tem que buscar empresas sólidas, de setores perenes, com lucros previsíveis e com gestão profissional e não com uma gestão política. E se esse vídeo fez sentido para você, já deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal. Se você concorda ou se você não concorda, se você quer falar alguma coisa, deixa aqui nos comentários o seu comentário ou a sua pergunta. E a gente tem que se lembrar sempre que dividendos altos, obviamente, são muito bons, mas só quando ele vem das empresas certas. O investidor inteligente, ele não aposta, ele constrói. E você provavelmente está no caminho certo. Tamo junto, um grande abraço e até o próximo vídeo.